Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Como é bom estarmos juntos, eu, Padre Gilberto, aqui da Canção Nova de São Paulo, no nosso programa Gente de Fé. Este programa que é para darmos graças a Deus pelos seus benefícios, porque tantas pessoas que passam por aqui testemunhando a obra de Deus e aquilo que a fé fez com que experimentasse a presença e a graça do Senhor. Por isso que hoje, neste nosso programa, eu acolho com muita alegria o André Schmidt, que veio partilhar conosco o seu testemunho, testemunho de fé, testemunho da presença de Deus. Bem-vindo, André. Obrigado, Padre. Para mim, é um pouco fora da minha zona de conforto vir aqui, mas é Deus que trouxe, então agradeço a oportunidade, agradeço o convite de quem me fez. Bem-vindo mesmo, obrigado pelo teu sim. Eu tive a graça, antes de nós começarmos a gravação, de cumprimentar a família linda, o André, a esposa e 3 filhos abençoados por Deus. Então, é uma família alicerçada em Deus, não é isso, André? Amém. É isso, eu sou casado com a Larissa há 11 anos e a gente tem uma filha no céu e 3 aqui na terra. Uma de 6 anos, um de 4 anos e a nenenzinha de 8 meses. Uma família abençoada e grande, né? Então são grande. 4, né? 3 aqui e 1 no céu. É isso mesmo. Com a graça de Deus. Amém. André, conta um pouco da sua história, né? De onde você vem, qual a tua cidade de origem, sobre também teus pais, se você tem irmãos e como que na tua família é a relação com Deus, foi a relação com Deus lá na tua infância? Eu nasci numa família assim abençoada, né? Que eu tenho uma profunda gratidão pelo meu pai, minha mãe. Eles não são católicos, não. Então, assim, a minha mãe me criou na religião dela, né? Normal a mãe criar os filhos na religião dela. Eu vou até aproveitar, porque acho que eles nunca escutaram meu testemunho, acho que talvez nunca vão escutar, né? Que a gente faz só em evento assim da igreja. Vou aproveitar porque talvez eles vão assistir esse programa. Então, assim, agradeço muito a Deus pelos meus pais. Meu pai me ensinou muito a ser uma pessoa honesta, a ser trabalhador, a procurar sempre fazer o bem e nunca colocar dinheiro, coisas materiais em primeiro lugar. Isso ele me ensinou desde pequeno. E a minha mãe sempre me ensinou a enxergar Jesus no próximo. Então, desde criança, ela me levava nas campanhas de alimento, campanha do agasalho, lá da creche que ela ajuda a tomar conta lá em Passos. Então, desde pequeno, ela plantou no meu coração, eu tenho certeza, essa sementinha do bem, que mais tarde, com a graça de Deus, veio a florescer. Aí eu morei 14 anos fora, né? Ribeirão, São Paulo e Sorocaba. Sim. E nessa fase que eu morei fora, eu acho que eu não rezei um Pai Nosso. Então, assim, vivi 14 anos totalmente afastado mesmo, buscando sucesso profissional, né, e conhecendo as coisas do mundo e me afastei totalmente de Deus. E você vai afastando e começa a viver num mundo que a gente vai achando que talvez não precisa de Deus, né? E o vazio que às vezes vai surgindo no nosso coração, a gente vai buscando nas coisas do mundo, então nos prazeres do mundo. Então depois da minha infância, a minha vida, a minha juventude, dos 20 aos 30 e poucos ali, foi dessa forma. E Deus, então, você nem pensava assim, não tinha uma prática religiosa, mas também sentia digamos que uma saudade de Deus, tinha um vazio, ou nem parava para pensar nisso nessa fase da tua vida? Nessa fase eu acho que eu não parava muito para pensar. Hoje eu enxergo que talvez procurei preencher alguns vazios nas coisas erradas, né? Mas acho que na época a gente não para pensar, né? A gente vai
entrando para caminhos errados e quando vê, já está com a autossuficiência, né? Achando que não precisa de Deus, né? Achando que é bom o suficiente para tocar a vida. Então, assim, aí eu morei fora, voltei para Passos. Eu fiz medicina, depois fiz ortopedia, voltei para Passos para exercer minha profissão e para casar, né, com a minha esposa Larissa. Então, a gente casou nesse contexto, totalmente afastado, uma casa construída sob a areia, né? Sim. Não foi, no começo, nossa casa não era alicerçada na rocha, não. Então, a gente foi casar, como a família da minha esposa é muito católica, então a gente casou na igreja, porém, eu não tinha primeira comunhão, crisma, então deixaram a gente casar dessa forma, sabe? Lógico que, como recebemos o sacramento do matrimônio, então, com certeza, essa graça não foi em vão, mesmo eu não sabendo o que eu estava recebendo quando a gente casou. A gente casou, eu estava pensando na festa, né? Como é que seria, e não estava pensando na responsabilidade, na bênção, na graça que eu estava recebendo, né? E da missão que eu tinha de construir uma família, né? Educar uns filhos. Então a gente casou meio que no auê da época, assim, né? E começamos os primeiros anos de casados mais ou menos nesse contexto. Então, era trabalhar demais, trabalhar durante a semana e festar fim de semana, correr atrás de dinheiro e colocar a esperança na questão financeira, sem Deus. Até que um dia chamaram a minha esposa para a gente fazer um encontro de casais. Sim. Aí ela falou: André, quem sabe a gente faz esse encontro, chama Encontro do Diálogo lá em Passos. Quem sabe a gente faz esse encontro? Eu falei: de jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente não está em crise para fazer encontro de casal. Isso aí, quando a gente estiver em crise, a gente faz, né? Não vou fazer, não. E você sabia que era na igreja? Não sabia. Não sabia. Eu fui, aí ela falou: ah, mas a gente não tem nada no fim de semana. Foi assim, no susto, sabe? Faltava 3 dias pro encontro, aí ela deu o sim lá, falou que a gente ia fazer. E já deu por ela e por você. Por ela e por mim, porque a gente não tinha nada, falou: não, vamos fazer. Eu achei que fosse assim, umas palestras de psicólogo, algo do tipo. Eu não fazia ideia que era da igreja. Se eu soubesse, eu não iria. Eu imagino que eu não iria. Eu tinha até um certo preconceito com a igreja católica. Então aí a gente foi. A hora que eu cheguei, já vi um tanto de imagem, Nossa Senhora, aí eu já virei para ela e falei: não acredito, você me trouxe para o encontro da igreja. Aí ela falou assim: é da igreja. Ela sempre foi católica, mas também no começo não era praticante. Sim. Aí eu sentei, foi começar a dinâmica do encontro, aí eu pensei: tô perdido, vou sábado e domingo, vou perder meu fim de semana inteiro aqui, ouvindo coisas da igreja. Eu falei: ah, já que eu tô aqui, né, deixa eu escutar o que eles vão falar, porque também o tempo passa mais rápido, né? Não tinha como fugir, né? Não tinha como fugir. Falei: ah, deixa eu escutar, porque, né, vai que interessa e o tempo passa rápido. E encontro vai, encontro vem, palestra vai, palestra vem. Eu comecei a sentir algo diferente. Então eu comecei a perceber que talvez a vida que eu estava levando não estava de acordo com o que eu vim fazer nessa terra. E meu coração começou a me provocar, a esquentar, e eu comecei a perceber que talvez eu precisasse buscar alguma coisa. Então foi um encontro sábado, eu fui para casa até meio perturbado, que eu me deparei um pouco com as minhas verdades, né? Aí voltamos para o encontro domingo, aquilo foi mexendo comigo, foi mexendo, e
eu chorei bastante, me arrepiei, né? Como sempre acontece, né? Eu nasci na ação do Espírito Santo ali, mas eu não sabia muito o que estava acontecendo. E eu saí do encontro sem propósito. Aquilo mexeu muito comigo, mas eu acabei saindo dali meio sem foco, sem propósito. Até conversei com a Larissa, falei, a gente precisa buscar alguma coisa. Quem sabe a gente começa aí uma religião, vai uma semana na missa, uma semana no centro, né, que era a religião dos meus pais. Vamos tentar buscar alguma coisa? Ah, vamos. Aí na primeira semana a gente foi, na segunda foi, e vem a correria do dia a dia, aquilo esfriou. E acabou voltando como era antes. Então, a vida voltou normal, assim, como estava antes, Sim. sem Deus, dentro da minha casa. Aí 1 ano se passou. Aí foi ter o encontro de novo, mesmo encontro. Aí chamaram a gente para trabalhar no encontro. Aí vem a Larissa de novo. Chamaram a gente para trabalhar. A primeira reação minha foi de jeito nenhum. Só que já foi um de jeito nenhum diferente da primeira. Porque agora eu já sabia o que eu ia encontrar lá. E eu tava com vergonha. No fundo, eu tava com vergonha. Porque eu sabia que Jesus estava lá. E eu não tinha feito nada de diferente depois que eu tive o meu primeiro encontro com ele. Aí eu falei, não vamos. A neném, a primeira, nossa, tinha acabado de nascer. Tinha 1 mês, mais ou menos. Aí eu falei, não, a neném é pequena, não tem jeito da gente ir lá, não tem jeito. Aí falaram, não, como tem neném pequena, tem que sair para amamentar, vocês ficam na vigília. Aí pode sair a hora que quiser. Aí ela me arrastou de novo, fui trabalhar no encontro. Aí não teve jeito. Aí a gente lá na vigília o tempo todo e eu comecei a sentir de novo, né? Que eu de novo estava em desacordo. A minha vida não estava coerente com a minha missão, com o que eu vim fazer aqui. Minha vida estava sem sentido. Eu descobri que minha vida estava sem sentido e aí o sábado passou, veio o domingo. A gente estava na vigília, diante do Santíssimo Sacramento, e a gente ajoelhou para encerrar a vigília. E a hora que eu ajoelhei de frente para o Santíssimo, eu saí dali. Parecia que eu não enxerguei mais ninguém que estava no meu volta, eu só enxergava Jesus. E aí começou a passar na minha cabeça um filme da minha vida, de tudo errado que eu vinha feito, tanta coisa errada que eu já fiz na minha juventude, na minha vida. Eu estava com 35 anos. E aquela verdade veio à tona, assim, mas de um jeito, padre, mas de um jeito. Que hoje eu leio um evangelho do cego que jogou a capa, do Moisés que tirou a sandália. Eu acho que é aquilo que aconteceu comigo. Eu estava tirando a minha capa, tirando o que me protege do mundo, sabe? Sim. Tirando eu estava rasgando meu peito ali para Jesus e mostrando a minha miséria. Ali eu mostrei a minha miséria, mas aquela lá do fundo. Talvez a gente não tenha coragem de contar para um padre na hora de uma confissão. Ali eu contei para Jesus e comecei a pedir perdão. Eu falei, nossa, mas, Jesus, você me perdoa por isso, por aquilo, nossa, mas como eu sou um lixo, você me perdoa, Jesus. E aí tinha um pregador falando, né, conduzindo, ele parou de falar, ele foi onde eu estava, eu em voz baixa, pedindo o mais sincero perdão que eu já pedi na minha vida. Ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, como que você chama? Aí eu falei, André. Ele falou, André, eu não te conheço, eu não sei o que você fez, mas Jesus pediu para te avisar que Ele te perdoa. Que benção. A hora que ele falou isso, padre, parecia que eu estava embaixo de uma cachoeira. Eu comecei a sentir que eu estava sendo lavado, assim, e aquela poeira da minha alma estava saindo, aquela sujeira, aquela lama foi saindo, e Jesus foi me lavando. E eu não consigo explicar, nunca consegui explicar em palavras o que eu senti ali. O amor que eu senti de Jesus. Eu falei, não é possível, não é possível.
Se eu contasse para alguém do mundo as coisas erradas e tal, talvez eu seria só julgado, cancelado. Hoje em dia, Sim. se eu conto na internet, eu ia ser cancelado, julgado, pedrejado. Sim. Jesus me respondeu com um amor, mas um amor que não existe, um amor que eu não consigo expressar, o amor que eu senti de Jesus ali na hora. E ele me perdoou. Ele me perdoou e ele me amou. E aí o pregador falou assim, Jesus falou que está muito feliz de você estar aqui. E era isso que eu estava sentindo. Jesus estava feliz, estava em festa de eu estar ali. Igual o pai recebe o filho pródigo. E eu falei, gente do céu, mas como assim, né? Eu sou um lixo e como ele me ama dessa forma? A minha vida não pode ser a mesma. Então ali, diante do Santíssimo, eu recebi um batismo do Espírito Santo, que foi o verdadeiro batismo que muda a mentalidade. Ali mudou a minha mentalidade. Eu saí dali e falei assim, eu não sou a mesma pessoa. É que eu vou mudar de atitude. A gente não sai santo, a gente sai mudado e buscando a santidade. Então eu saí dali precisando buscar. E falei, de hoje em diante é isso. De hoje em diante, isso que vai estar em primeiro lugar na minha vida. Eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. E aí aquilo, eu fui voltando, aí eu tava meio molhado, eu não sabia se era suor, se era lágrima, se era a cachoeira que eu senti. Falei, será que molhou mesmo, né? Será que jorrou água mesmo, ou é o suor, é a lágrima? Eu saí dali desconcertado e me sentindo um negócio bom demais, que eu falei, não tem nada nesse mundo, não tem um prazer desse mundo que chega aos pés do que eu senti ali agora, diante de Jesus. Esse amor de Jesus é o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade que não acaba depois, né? Sim. Então, eu saí dali, fui atrás do pregador que pôs a mão no meu ombro, eu falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu lá? Aí ele deu risada, né? Ele falou, é Jesus. Aí eu falei para ele, como que eu faço para continuar? Eu não quero parar de sentir isso. Aí ele falou para mim, procura Jesus Eucarístico. Eu nem sabia que era Jesus Eucarístico. Eu até cheguei para Larissa e falei, Larissa, o que é Jesus Eucarístico? E eu falei, eu vou procurar Jesus Eucarístico. E eu saí daquele encontro diferente do primeiro, porque eu saí com um propósito. Sim. Eu falei, desse encontro eu saio com um propósito. Amanhã não vai ser uma segunda-feira igual foi da outra. Uma segunda normal, pós-encontro, para deixar esfriar. Amanhã, segunda-feira, eu vou atrás do padre dessa igreja. Liguei pro padre e encontrei com ele na segunda-feira, contei tudo para ele. Contei que eu vinha de uma família que não era católica, que eu fui lá de paraquedas, mas Jesus me resgatou de uma forma que eu precisava ir atrás dele. E eu queria conhecer Jesus Eucarístico, eu não sabia o que era. Aí o padre me acolheu demais e conversou comigo e falou, vou te procurar, vamos arrumar uma pessoa para te fazer uma catequese. Você vai seguindo na igreja, você faz a primeira comunhão e se você achar que é por aí, você vai seguindo sua vida. Se achar que não faz sentido, você larga. Aí eu falei, na hora, vamos na hora, e me arrumou uma anja, um anjo na terra, que depois virou minha madrinha de crisma. Sim. Agora deve estar lá rezando pra gente, pra eu falar o que precisa ser falado. Então, ela me deu o catecismo e eu tava com sede, padre. Eu tava com sede, eu não via a hora de fazer minha primeira comunhão. Eu falava, gente, eu encontrei Jesus ali no Santíssimo, agora eu vou comungar do corpo de Cristo, Cristo vivo. O sentimento dele vai se misturar com o meu, a emoção, o pensamento dele vai me misturar com essa miséria do meu pensamento. Nossa, mas como é que vai ser isso? Que maravilha, como é que eu não descobri isso antes? Eu tinha 35 anos, eu falei, gente, onde que eu tava? Onde que eu tava? E aí
Aí eu fiz uns 2 meses de catecismo, 3 meses, aí a professora do catecismo tentando me explicar ali a transubstanciação, como é que o pão virava corpo de Cristo, eu falei para ela, não precisa Eu já creio. esquentar a cabeça e me explicar esse mistério. Eu tenho certeza que Jesus está vivo ali. Eu tenho certeza, porque aquilo ali mudou minha vida. Eu já me ajoelhei de frente para Jesus e Ele na Eucaristia mudou minha vida. Eu creio. Ela falou, você está pronto. Ela avisou o padre que podia marcar. E sempre que precisa lembrar do primeiro amor, eu lembro, porque foi um dia emocionante demais. Como foi esse dia? Eu esperava muito, né? Então foi dia 25 de julho de 2019. Você guarda até a data. Guarda a data. O padre da época da igreja teve um imprevisto, ele não ia poder, me ligou, chamou um padre amigo e foi tudo muito discreto. Ninguém na igreja sabia que eu estava recebendo a comunhão pela primeira vez. Foi eu, minha esposa e essa minha madrinha de crisma. A gente sentou lá no segundo banco ali da igreja. Na hora de dar a comunhão, o padre veio. Eu fui receber Jesus pela primeira vez, mas assim, numa expectativa, eu já fui aos prantos, já fui... A gente tentou fazer um negócio discreto, mas acho que talvez não foi tão discreto assim, porque eu falei, nossa, eu vou receber Jesus vivo. Uhum. E aí eu já fui com a perna bamba, chorando, aí ele me entregou a comunhão direto na boca e aquilo foi uma emoção, assim, Nossa Senhora, eu saí daqui à missa querendo abraçar o povo na rua, assim, de tão em êxtase que eu tava, com aquilo que eu tava sentindo. Sim. E falava, é isso que vai preencher meu coração o resto da minha vida. Eu não quero mais prazer mundano. É isso que eu quero. Então aí eu saí dali, 25 de julho, e logo depois, em agosto, já ia começar a quaresma de São Miguel. Para mim, tudo era novo, tudo era novidade. Eu não conhecia nada da igreja, né? E tudo era tão maravilhoso que eu falava, gente, mas como é que eu não descobri isso antes? Como que tem gente amigo meu, que fala que é católico, mas não faz isso? Então, a hora que falou, não, vai ter uma quaresma de São Miguel, é assim, você vai fazer um propósito de fazer isso na quaresma, você vai rezar todo dia e tal. Eu falei, nói, que trem bom, hein? Aí eu falei, vou fazer essa quaresma São Miguel, comprei uma imagem, velhinha. E aí eu falei assim, eu vou fazer um sacrifício. O sacrifício que eu ia fazer nessa quaresma era ir todo dia na missa. Falei, eu vou os 40 dias na missa, é o sacrifício que eu vou fazer. Aí passou os 40 dias, eu percebi que o sacrifício não era meu, né? E o sacrifício não era meu. Então o sacrifício era de Jesus, que era sacrificado no pão eucarístico para alimentar a minha miséria. Então aí aquilo para mim foi uma bênção. Eu percebi que aquilo ali alimentava a minha alma de uma forma que no começo é uma luta, né? É uma batalha espiritual, né, padre? Então, acho que o inimigo não devia estar muito satisfeito, né? De eu estar largando uma vida errada, né? Talvez. Com certeza não. Mas que testemunho forte, né? Vamos ter que dar uma paradinha para um pequeno intervalo, mas você, como eu aqui, estou mergulhado. Você viu que eu nem precisei fazer tantas perguntas para o André, porque ele mesmo já vai contando passo a passo desse encontro. Ele definiu muito bem, o encontro com Jesus, um batismo no Espírito Santo. Não saia daí, um breve intervalo e nós já voltamos. Meu irmão, minha irmã, voltamos com o nosso programa Gente de Fé. Hoje temos a graça, estamos recebendo aqui o André Schmidt, partilhando o seu testemunho de fé. E com certeza, você, assim como eu, estamos bebendo da graça, porque quando nós escutamos um testemunho dos feitos de Deus na vida de alguém, esses feitos também alcançam a nossa vida, o nosso coração. Por isso, vamos continuar ouvindo aqui o André, que está testemunhando, trazendo aquilo que Deus fez.
Nós encerramos o primeiro bloco, André, você dizendo daquilo que é o efeito da Santa Missa. E muito bonito quando você falou que fez o propósito da Quaresma de São Miguel, os 40 dias, e colocou como penitência lá a Santa Missa. Mas algo fortíssimo, você disse, o sacrifício não era meu, era do Cristo, porque a missa é isso, né? É Ele que se oferta por nós. Mas aí você descobriu algo que te sustenta, a Eucaristia, o sacramento da igreja. Como que é isso para você? É isso mesmo, padre. Então eu fiz esse propósito, né, de ir na missa os 40 dias daquela quaresma e descobri que era aquilo que iria me sustentar. Eu até falava na época para minha esposa, falava, não, parece que é igual um tanque do carro. Eu vou lá, encho o tanque e aí no dia a dia, convivo com as pessoas e tal, esse tanque vai esvaziando. Eu vou lá de novo e encho de novo, né? Então, eu não consegui parar. Então, eu vou todo dia até hoje, né? Já tem 6 anos e pouco. Graças a Deus. Graças a Deus. E quero chegar aos 80 e falar, faz 45 anos que eu vou, né? Então, porque aquilo ali, a minha relação com a Santa Missa, eu acho que eu recebi a graça de entender o que se passa ali e não entendo o porquê de não ir, sabe? Na minha cidade, graças a Deus, tem todo dia, né? Tem vários horários, então dá para ir. Então, o horário que eu vou na missa é o horário que eu me desligo do mundo, sabe? Para me conectar com o Criador, me conectar com Jesus. Então, a gente é alimentado pela palavra, né? Então, assim, a palavra, um pouco depois, no começo não dava o valor que ela merecia, talvez, né? E depois eu fui descobrindo que a palavra, o poder dela, né? Uma palavra viva, uma palavra que molda a gente, né? Uma palavra que muda, transforma a gente. Então, eu não vou assistir à missa, eu vou viver a missa. Então, igual, por exemplo, no Evangelho de ontem, que Jesus fala uma crítica contra o fariseu, né? Para preocupar com o interior e não só com o exterior. Eu não escuto um evangelho desse, realmente, o fariseu não dá. Eu sinto Jesus falando comigo. Então, o fariseu ali sou eu. Então, Jesus fala, fariseu hipócrita. Eu falo, hoje Jesus pegou pesado comigo. E aí, onde que eu preciso mudar? E, então, toda missa que eu vou, na palavra, a gente reza com a palavra e essa palavra vai transformando a gente. Sim. E aí, depois da palavra, né? É igual aquele evangelho de Lucas, que eu sempre falo, a aparição de Jesus para os 11, depois que ele já tinha ressuscitado. Os 11 estavam lá falando de Jesus, aí ele chegou no meio deles e falou, a paz esteja convosco. É o que acontece na missa todo dia. A gente está ouvindo a palavra, falando de Jesus, ele chega no meio de nós, na Eucaristia. E ele vem trazer o que para a gente na Eucaristia? A paz. Então, quem que não quer a paz? Sim. Então, não tem como ficar sem isso. E eu falei, gente, como que eu demorei tanto a descobrir? Então, a missa é o ponto-chave assim, da minha vida hoje. Eu vou programar minha semana, meu dia. Amanhã, o que eu tenho? Eu já vejo o horário que eu vou na missa, dependendo dos meus compromissos, para não perder, né? Sim. Você disse que na missa você tem esse encontro, esse diálogo com o próprio Cristo. E desses diálogos com Ele que nasceu também um envio para que você fizesse algo concreto. O que é esse algo concreto na tua vida? Estava se aproximando a primeira quaresma da igreja que eu ia viver. Foi em 2020. E eu empolgado, né? Imagina, se eu empolguei na de São Miguel, né? Ia chegar a quaresma da igreja, o padre falava, é a semana maior, é o tempo forte de oração, e eu, nossa, isso vai ser uma benção, essa quaresma vai ser uma benção, que trem mais bom. Aí umas 3 semanas antes de começar, eu ia numa missa lá em Passo, numa segunda-feira. E aí eu falei, eu vou nessa missa
para descobrir o que eu vou fazer de diferente nessa quaresma. Eu estava pensando em alguma obra concreta, eu vou fazer alguma campanha de alimento. No fundo, eu estava querendo alguma campanha de alimento. Falei, eu vou nessa missa para Jesus me falar o que eu faço nessa quaresma de caridade. Fui na missa normal, tá lá, ouvi a palavra, recebi a Eucaristia, fui para o meu lugar, ajoelhei e comecei a rezar igual eu sempre rezo, né? Jesus, agradecer por ele se misturar os pensamentos dele com os meus, o sentimento dele com o meu, para esvaziar de mim e me encher dele. Obrigado, Jesus. Eu comecei a rezar dessa forma. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor. Obrigado por me resgatar. Obrigado por eu ter reformado a casa daquela pessoa que precisava. Aí eu parei. Aí eu pensei, reformar a casa? Na oração já veio. Na oração. Aí eu falei, tô ficando doido. Que reformar a casa de quem? Aí eu até sentei no banco e falei assim, o que eu tô agradecendo para Jesus de ter reformado uma casa? Eu nunca na minha vida eu pensei em fazer algo do tipo. Qual que é a tua formação mesmo, André? Eu sou ortopedista. Médico. Médico. Então, aquilo, eu falei, como assim reformar a casa de quem? Aí eu falei, é isso, Jesus quer que eu reforme a casa de alguém nessa quaresma. E acabou a missa, eu fui embora no carro e pensando, gente, mas de quem que eu vou reformar essa casa? De quem? Aí cheguei em casa, falei pra Larissa, tive um sinal na missa. Ela falou, ih, tá doido. Ixi, agora pirou de vez. Falei, Jesus quer que a gente reforme a casa de alguém na quaresma. A gente precisa descobrir de quem. A moça que trabalha aqui, como é que será que tá a casa dela? Será que eu vou andando num bairro aí, vendo alguém que tá com a casa caindo? E dormir com isso. Eu preciso descobrir uma casa para reformar. No outro dia acordei e fui trabalhar. Eu tô atendendo, meu celular estava do meu lado assim, começou a apitar a mensagem. Eu até pus no silencioso, acabei de atender o paciente. A hora que ele saiu, eu falei, deixa eu ver quem me mandou mensagem. Tinha 14 mensagens no meu celular. A primeira que eu abri era a foto de uma casa caindo. Então assim, 12 horas depois dessa missa que Jesus me pediu para reformar a casa de alguém, me mandaram a foto de uma casa caindo. Aí eu falei, não tem como dizer que não é, né? Vixe, eu devo ser bem limitado mesmo, porque o negócio tem que ser descarado, né? Aí eu não consegui nem ver o resto. A hora que eu vi a primeira foto, eu já liguei para quem me mandou mensagem, falei, o que é isso? As fotos estão me mandando. Ah, é um rapaz, tem um projeto lá num bairro bem afastado lá de onde eu moro. Eu assim, não tenho nenhum laço assim, para conhecer ele, né? Uhum. Então ele faz um projeto, ele já reformou 3 casas, já fez 3 casas, reformou uma e fez 2, parece. Ele tá querendo fazer uma casa para um deficiente visual. Ele tá pedindo saco de cimento, saco de cal. Eu falei, não, Jesus que pediu para eu ajeitar essa casa, eu preciso conversar com essa pessoa. Você tem o telefone dele? Eu arrumo aqui e tal. Aí, no mesmo dia, ele marcou um encontro para eu ir conversar com essa pessoa. Um abençoado lá de baixo, chama Marciano. Então, a gente chegou lá, ele que começou esse projeto. Sim. Cheguei e contei para ele, Marciano, ontem eu estava na missa e aconteceu isso. Eu fui na missa querendo uma resposta de alguma coisa para eu fazer, Jesus pediu para eu reformar uma casa. Aí eu até assustei, porque eu nunca recebi um aviso dessa forma. E aí, hoje me mandaram uma foto de você pedindo saco de cimento. Aí ele encheu o olho d'água, emocionou. Aí eu falei, que foi? E ele falou assim, é o seguinte, a gente já fez 3 casas. A última foi muito difícil. Foi de um catador de papelão. E demorou quase 1 ano para ficar pronta. E eu recebi quase nada de ajuda. Eu tive que pagar do meu bolso, eu não tenho condição. E aí eu rezando, eu em oração, eu falei com Jesus, falei, eu não consigo mais. Eu vou parar com essas reformas de casa, eu vou mexer com escolinha de futebol para criança carente. Fora da caridade não vou ficar não, ele falando. Sim. Mas com as casas eu não dou conta mais. Ou você me manda uma pessoa para me ajudar. Então, a hora que ele falou isso... Aí as coisas se ligaram, né? Então, e aí eu falei, não vai parar não, tamo junto. E aí a gente foi
se juntou a ele, né? Então aí eu falei, não, eu vou doar uma televisão pra gente fazer uma rifa e arrecadar. Tanto que no começo, nessa primeira, eu falei, eu vou dar uma televisão, a gente faz uma rifa e tal. Então tá, fomos lá e derrubamos a casa que tava ruim. E aí no fundo, no coração, deu um pouco de medo, né? Como que vai falei, ser? agora derrubamos a casa, agora tem que fazer uma nova. E se não vier essas ajudas, e se aí já começa, né? Mas era Deus que tá no comando, não precisava ter esse medo, né? Aí eu, não, e agora e tal? Mas eu tava empolgado na época, falando para todo mundo que a gente ia começar essa reforma dessa casa. Eu contei lá na academia, e aí o professor da academia contou para um aluno que a gente ia reformar a casa. Esse aluno deu uma doação anônima para ele me ligou. Falou, vem aqui em casa, eu contei daquela casa, eu recebi uma doação para te dar. Falei, vou. Aí eu fui lá buscar a doação. No mesmo dia, o Marcelo tinha falado, a máquina já limpou o terreno, como a gente ainda não tem nada, você pode pagar isso primeiro? Aí no fundo eu já pensei, nossa, esse trem vai sobrar para mim, será, hein? Fiquei com um pouco de medo. Sim. Aí a doação que o professor me entregou foi R$880. Aí eu peguei 880, olha que benção, né? Deus abençoe. Tô indo para casa, o Marcelo mandou a foto da notinha da máquina que limpou o terreno, R$880. Jesus. Então aquilo foi um recado para mim. Você tá com medo? Ainda? Ainda? Você é tão limitado dessa forma, até agora você não entendeu que você não é nada, você é só um instrumento. Quem tá conduzindo esse projeto é Deus. Então aí a partir daí muita coisa aconteceu desse mesmo parecida com essa, sim, né? Pra gente ir crendo que Jesus está no comando desse projeto. E aí eu comecei aí, a gente fez essa casa desse deficiente visual e eu não consigo não ir, porque esse projeto é o seguinte, a gente recebe doação, né? Para comprar as coisas e a mão de obra é voluntária, sim, é só aos sábados. Então sábado junta a turma, vai lá e põe a mão na massa. E o médico põe a mão na massa também? Então, aí eu vou, desde sempre, desde que eu cheguei. E não perco um sábado. Só se eu tô viajando, não dá pra ir. Mas estando em paz, eu não perco um. Então, porque às vezes o pessoal nem entende, né? Às vezes um ou outro fala, ô, paga alguém, um pedreiro pra ir no seu lugar, muito melhor, pra que ir lá? Ou então, ô, não, vamos pra não sei onde, não precisa ir lá não, falta um, falta dois. Só eu sei quem me chamou para estar ali. Sim. E só eu sei o que eu sinto ali. Você está num lugar que você tem certeza que é onde você devia estar. Porque é onde Deus mandou eu estar. Então, é por isso que eu levo tão sério, né, esse projeto e com tanta consciência de que nunca foi meu, nem do Marciano, que começou esse projeto, nem do atual presidente que está lá. Esse projeto Corrente do Bem é de Deus. De Deus. É de Deus. Ele que conduz tudo, ele que guia tudo, e até hoje já foram 15 casas. 15 casas? 15 casas lá na cidade. Dessas 15 casas, você lembra de alguma história marcante de alguém que vocês ajudaram para testemunhar? Vixe, são muitas, viu, pai? Uma delas. São muitas histórias, né? Então, assim, a gente já ajudou uma moça que é cadeirante. Ela tinha sofrido um acidente uns anos atrás e estava numa situação ruim e ela tinha... A gente ouviu alguns comentários, o irmão pode ajudar, ou alguém pode ajudar, mas não ajudava, sabe? Então, assim, aí a gente fala, a gente tem que enxergar com os olhos de Jesus. Então, Jesus que pediu para a gente fazer essa casa e fez a casa dela. Uma que me chamou muita atenção, agora me veio, uma moça, ela morava numa casa com os murinhos de taipa e o teto tudo rachado. Aí um dia estava chovendo e alagou, começou a alagar, descer na enxurrada dentro da casa dela, tinha água até aqui assim, ó. Meu Deus. E ela começou a rapar aquela água com duas crianças pequenas, as duas crianças assim no meio daquela água, aí no momento de desespero ela fez um vídeo. Gente, olha aqui, pelo amor de Deus, olha como é que tá minha casa, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E aí postou aquilo na rede social, aí marcaram a Corrente do Bem, começou a marcar a gente, aí a Corrente do Bem foi e
fez uma casa nova para ela. Então, o antes e o depois daquela casa emociona muito, sabe? Porque a diferença... A casa atual agora, que a gente vai entregar daqui 2 semanas... vai ser entregue. Vai ser entregue. Não é essa, é outra. Ah, sim. Também, assim, chamou demais a atenção, porque era uma casa, acho que era pior que a gente já viu, assim, a condição que estava a casa, sabe? Então, aí a gente chega e derruba e Deus faz novas todas as coisas e não é só a casa que transforma. Toda entrega a gente fala, a casa traz dignidade, a casa traz segurança, traz conforto, mas o verdadeiro milagre da corrente do bem é o amor. É o amor ao próximo, é enxergar com os olhos de Jesus, é curar a alma das pessoas, né? Pessoas que às vezes estavam numa situação de desespero até e recebem um amor gratuito, né? Um amor que não espera nada em troca. Então, às vezes, isso acho que é o mais bonito do projeto, não é nem a casa em si, né? Porque a casa é uma manifestação desse amor, né? É. O André, São Tiago, ele fala nas suas cartas que a fé sem obras, ela é morta. E como é bonito perceber, né? Você foi dizendo que não a tua família tinha lá um segmento, mas depois você também não abandonou a Deus, não pensava em Deus, até que teve o teu encontro, e a partir desse encontro tão profundo com Deus, Ele mesmo te enviou para ajudar o próximo, né? Que daí também você se juntou à corrente do bem para poder fazer tudo isso. E tem pessoas que foram alcançadas, né, por essa ação de amor que vocês têm e que elas vão agora falar para você, testemunhando isso. Eu sou Marciano, o idealizador do projeto Corrente do Bem na cidade de Passos, Minas Gerais. Vou contar um pouquinho da minha experiência com o André, o Dr. André Schmid, no projeto Corrente do Bem, projeto que reforma e faz casa para a família carente. No ano de 2019, final de 2019, eu, por já estar cansado, né, de correr atrás praticamente sozinho, mexer com obra é caro, não é fácil. Eu resolvi parar, desistir do projeto. Só que, ao mesmo tempo que eu estava desistindo, eu falei com Deus, pedi para Ele, se fosse da vontade dEle, Ele preparar alguém para me ajudar, para me auxiliar. O André, eu nem conhecia o André, e como eu estava pedindo a Deus para preparar alguém para me ajudar, o André tinha ido na igreja, né, numa missa, no Educandário, aqui na cidade de Passos, e ele sentiu no coração que precisava ajudar alguém que estaria mexendo com casa, fazendo casas. E, ao mesmo tempo, eu estava pedindo a Deus para preparar alguém para me ajudar. Então, a minha experiência com o André, né, com a família do André, no projeto, comigo mesmo, né, é coisa de Deus. A gente percebe, né, que o próprio Cristo agiu, Jesus fez, né, essa união nossa e tem feito muita diferença, né? O André, para mim, é um sinal muito positivo, é uma confirmação de Deus no projeto que um dia Deus colocou no meu coração. Isso, que nem nós aqui, ó, namorava na casa velha, nós duas, né? Mas graças a Deus vivia bem e acabando ficando melhor ainda. E depois veio essas doençadas para mim, piorou mais. Aí, eu até agradeço até hoje, é uma bênção. Porque se não fosse eles daqui para mim, que jeito que eu estava hoje? E Deus abençoou quem ajudou. Os irmãos que ajudou, as pessoas de bom coração. Que o pouco que as pessoas dão, vira muito. Ajuda a construir aqui. Olha que bênção, né? Ver o concreto da vida das pessoas, né? E o que isso fez também na tua família, André? Com certeza você foi falando, né? Porque assim como alcança os outros, mas e a tua casa, a tua família também, com toda essa obra de Deus? Eu acho que não tem como não ser
esse amor não transbordar, né? E atingir as pessoas da nossa família. Então, sempre que Jesus vai agindo no meu coração, né? Então, assim, o primeiro lugar que a gente tem que exercer a caridade, o perdão, o amor é na nossa casa, né? E fazer da nossa casa a verdadeira igreja doméstica. Então, não é fácil, né? Não é fácil. Acho que família de ninguém é perfeita, então a gente tem os contratempos, né? Mas a minha família é uma bênção de Deus, né? Então, Jesus, com certeza, ele entrou dentro da minha casa. Depois que ele entrou na minha casa, tudo ficou diferente. Então, hoje, todo mundo lá em casa tem a consciência de que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Eu falo isso para os nossos filhos, primeiro lugar da nossa vida é Deus. Depois de Deus vem a mamãe. Depois que vem vocês, porque a gente sabe que filhos que são criados num ambiente onde o casal se ama, o casal se respeita, eles crescem de forma mais saudável. Uhum. Então a gente faz um esforço para não brigar, para não discutir, principalmente na frente dos filhos, né? Para eles um dia almejarem também, quem sabe, ter uma família, né? Uhum. E então Deus é em primeiro lugar lá, depois o cônjuge, depois os filhos, e a gente tem que abrir mão, tem que renunciar a muita coisa. Hoje em dia o mundo judia da família, judia. Então a gente ensina, o filho vai para a escola, volta cantando uma música que não convém, quer assistir algum programa ou alguma coisa em celular que o amiguinho vê, e lá em casa a gente é mais rigoroso, né? Então às vezes tem pais de amiguinho que eu falo, não é possível, onde que eles estão com a cabeça, meu Deus, de largar os meninos desse jeito, né? Mas a gente entende, a gente era assim também. Uhum. E ver muita família sendo levada sem Deus, isso aí é um perigo, né? Uhum. Então, assim, lá em casa, graças a Deus, ele chegou e faz morada lá. Graças a Deus. Que forte isso, né? Em casa ele chegou e faz morada lá. E como outra frase que você usou, que onde Jesus ele chegou, ele fez novas todas as coisas, né? Ele transforma todas as coisas. André, que mensagem você deixa para as pessoas que estão acompanhando esse programa agora, que vai ficar também nas nossas plataformas e acompanharão, dizendo a tua vida de antes, sem Deus, e depois ter encontrado Deus e Deus mudar a tua história. Então pode mandar um recado para as pessoas. Quem sou eu, né, para falar alguma coisa, mas pelo meu testemunho de vida, por tudo que eu tenho vivido, tudo que eu já vivi, pessoas mais jovens que talvez vão escutar, o que eu tenho a dizer é que não busquem no mundo preencher o que o mundo não preenche. Então tem alguns vazios, algumas questões, né? A razão da gente estar aqui está tudo em Deus. Então a gente não veio nessa terra para passear. A gente não veio aqui só para passear, curtir e ir embora. A gente veio aqui para seguir Jesus. E o seguimento de Jesus inclui renúncia, né? Não tem como seguir Jesus sem passar pela cruz. Mas com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena. Depois que Jesus entrou na minha vida, com certeza eu virei um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor. E fico
com pesar de ter encontrado isso tão tarde. Então, quem sabe alguém mais velho que esteja escutando também, nunca é tarde. Nunca é tarde para ser encontrado pelo amor de Jesus. Basta a gente abrir o nosso coração que Ele nos encontra. Amém. Amém. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Grava isso aí no seu coração. Obrigado, André, por este belo testemunho. Deus te abençoe a sua família, Amém. o seu trabalho, sua missão. Que toda a corrente do bem continue levando esse amor. E este amor que não é só uma obra, este amor que é levar o próprio Deus também para alcançar tantas pessoas. Viu? Deus lhe pague, Deus te abençoe. Amém, Padre. Eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado você que acompanhou este programa Gente de Fé. Se você não viu todo, pode acompanhar nas nossas plataformas digitais, Canção Nova Play, e até o próximo programa, se Deus quiser. Deus te abençoe.